Olá, graça e paz. É muito bom mais uma vez tê-lo conosco para juntos crescermos um pouco mais na fé através da palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre convicção. E é bem provável que você tenha, não poucas, mas muitas convicções. Talvez você tenha a convicção de que este momento é um momento bastante delicado da nossa história. Talvez você tenha a convicção de que nós, seres humanos, somos frágeis, limitados, diante do grande desafio que a vida colocou para nós. Talvez você tenha a convicção de que mesmo diante dos desafios que estamos vivendo, nós precisamos de alguma forma dar continuidade na nossa vida. Ainda, provavelmente você tem a convicção de que você precisa se cuidar, você precisa se alimentar bem, você precisa adotar para a tua vida as orientações sanitárias diante do momento que estamos vivendo. Fato é que nós temos convicções, mas eu quero falar hoje de uma convicção que você precisa ter. Uma convicção que está acima de todas essas mencionadas já por mim. Uma convicção que deve permear teu coração. Uma convicção que deve fazer com que você levante todos os dias cheio de disposição, cheio de alegria, cheio de ânimo. A convicção de que em Cristo você é salvo. Olha que interessante. O apóstolo João, ele escreve uma carta e ele tem a intenção, ao escrever esta carta, de dar para a igreja do primeiro século fundamentos, base, para que os primeiros cristãos tivessem a convicção de que em Cristo eles eram salvos. Portanto, eu queria ler apenas um verso com você. O verso se encontra na primeira carta de João. 1 de João, capítulo 5, apenas o verso de número 13. Olha o que o verso diz para nós. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Olha que interessante. João escreve uma carta e nesta carta ele dá várias informações, vários ensinamentos para a igreja. Provavelmente esta carta aqui era uma carta circular, ela não foi uma carta escrita para uma igreja específica. E nesta carta João dá várias orientações, ele fala sobre como é andar na luz, o que é ser filho de Deus. João vai nos ensinar a viver em santidade, ele dá várias orientações. E quando ele vai chegando no final da carta, e aqui no verso 13, fazendo já as suas conclusões, ele olha para aquela igreja, para aqueles irmãos e diz: eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E ele faz questão de dizer que ele escreveu estas coisas, ou seja, tudo aquilo que ele mencionou antes do verso 13, do capítulo 5, no capítulo 4, 3, 2 e 1, toda a informação que ele passou para os irmãos. João está dizendo: eu escrevi estas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E o que me chama mais atenção aqui é que João não diz assim: eu quero que vocês saibam que vocês tiveram a vida eterna. E também João não faz uma colocação da seguinte maneira: eu quero que vocês saibam que vocês terão a vida eterna. Pelo contrário, João coloca a vida eterna no presente. Ele diz: eu quero que vocês saibam que vocês têm, pois a vida eterna já é algo real para a vida de vocês. Se vocês entregaram a vida para Jesus, se vocês reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, se vocês compreenderam o Evangelho da salvação, se vocês estão em Cristo, então em Cristo vocês têm a salvação. Esse era o pensamento do apóstolo João. Ele queria que aquela igreja, aqueles irmãos, tivessem convicção, certeza de que em Cristo eles eram salvos. Mesmo diante dos desafios do primeiro século, mesmo sofrendo as perseguições, mesmo tendo muitas vezes que deixar casa e fugir para um outro lugar, pois a perseguição vinha contra a igreja, João estava dizendo para eles: eu quero que vocês saibam que em Cristo vocês são salvos. Portanto, eu gostaria que nesta reflexão você compreendesse isso. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, se você entregou sua vida a Ele,
se você entendeu o evangelho da salvação, se o Espírito Santo te fez nascer de novo para uma nova vida, se Cristo te justificou na cruz do Calvário, se Ele na cruz do Calvário perdoou os teus pecados, se Ele na cruz do Calvário te purificou de todo o pecado, você tem em Cristo Jesus a salvação. A salvação não é apenas algo futuro, quando Jesus voltará para nos abençoar com ela, mas a salvação também ela é presente. Nós podemos seguramente dizer em Cristo. Não é uma questão humana, não é uma questão de soberba, de orgulho, mas a nossa confiança, a nossa segurança está numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E é em Cristo que nós temos a certeza da nossa salvação. Portanto, ainda que os dias sejam maus, ainda que as dificuldades venham a acontecer na nossa casa, na nossa família, ainda que a gente passe momentos muito difíceis, ainda que a pandemia chegue na nossa casa, ainda que a morte, o luto chega dentro dos nossos lares, tenha, enquanto vivo, a certeza da tua salvação. Viva convicto de que em Cristo você é salvo. Tenha a segurança, descanse nesta verdade, de que em Jesus, ainda que você e eu enfrentemos a morte, nós temos a esperança de salvação. Eu queria que você tivesse essa convicção. Diante de tantas outras convicções, esta deve ser a maior convicção no teu coração. Diante de tantas certezas, a que você mais deve ter é de que em Cristo você é salvo. Agora, pode ser que você que me ouve é uma pessoa que ainda não se decidiu por Jesus. É alguém que ainda não o reconhece como Senhor e Salvador. É alguém que ainda não disse sim para a obra redentiva dele na cruz do Calvário. Você precisa fazer isso. Porque a salvação ela só pode ser uma convicção para a tua vida se você tem aquele que na cruz ganhou para o pecador a esperança de salvação. Por isso eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por todos nós, pedindo para que o Espírito Santo coloque em nossos corações a certeza da salvação, mediante a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Oremos. Deus Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado. Eu o louvo a Deus, eu o agradeço. É muito bom, a Deus, caminharmos neste mundo com uma certeza que deve nutrir em nosso coração expectativa, alegria, esperança. Uma certeza, a Deus, que deve nos impulsionar a levantar e encarar os desafios da vida. Uma certeza, a Deus, que ela não traz para nós algo que é passageiro e temporal, mas uma certeza que diz para nós que há um plano de Deus. E neste plano de Deus existe a salvação para o pecador. Por isso, a Deus, eu lhe agradeço, porque o Senhor olhou para nós, seres humanos, caídos e pecadores, com um olhar de amor, de misericórdia e de graça. E através deste olhar de amor e graça, o Senhor nos possibilita, ó Deus, a salvação. Eu o glorifico, eu o adoro. Que a tua igreja, que o teu povo tenha esta convicção no coração. Que todos nós, ó Deus, cristãos, povo do Senhor, redimidos por meio do sacrifício de Cristo, nós possamos caminhar, ó Deus, diante dos dilemas da vida, com a certeza de que em Cristo nós somos salvos. Nós já desfrutamos da salvação, nós já temos a salvação, nós apenas a desfrutaremos plenamente quando Cristo voltar nas nuvens com poder e glória. Mas nós já podemos dizer com muita tranquilidade em Cristo Jesus que somos salvos, porque a obra de Jesus Cristo na cruz, ela foi uma obra completa, o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Deus Pai aceitou o sacrifício do Filho na cruz, e mediante ao sacrifício do Filho na cruz, nós somos salvos. Glórias a Ti, Senhor. Mas pode ser que tenha alguém que me ouve neste momento, que ainda não entregou a vida para Ti. Alguém que não o confessa como Senhor e Salvador. E eu oro por essa pessoa. Oro para que o Espírito Santo a incomode. Oro para que o Espírito Santo traga à mente dela esta verdade de que ela precisa se render ao senhorio de Cristo. De que ela é pecadora, que ela é miserável. E ela precisa de um Deus que é santo e justo para perdoá-la, para salvá-la. E que esta pessoa, Deus, decida-se por Ti, no nome de Jesus Cristo. E que ela tenha a mesma convicção
que o teu povo tem, que é a certeza da salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e que você tenha esta convicção. Em Cristo Jesus, você é salvo. Louvado seja Ele. Deus abençoe você e toda a tua família. Um abraço, fiquem com Deus.